Bem, vamos lá, gente, para uma aula de como analisar o gráfico, tá ok? De uma moeda que você pretende investir. Então você vai procurar uma moeda, eu vou colocar aqui uma das moedas mais seguras, porque vocês estão começando, então eu acho que vocês podem começar com moedas mais seguras. Eu vou listar depois as moedas para vocês que eu considero mais seguras para fazer investimento, tá? A porcentagem de lucro delas é menor, mas é mais seguro você fazer porque você sabe que você vai ganhar, tá? Ela não tem risco de você perder, pelo menos é muito difícil nessa temporada que nós estamos. Eu vou explicar isso passo a passo, ok? Essa aqui é a Uni, tá? Essa Uni, ela é um token que ela tem uma certa estabilidade. O que isso quer dizer? A volatilidade dela, embora ela desça, ela caia de valor, praticamente dia sim, dia não, depois ela retorna novamente para o seu topo, tá? Por exemplo, eu comprei essa Uni aqui agora, eu botei esse valor que vocês estão vendo aqui embaixo no canto direito. Eu comprei, se eu não me engano, acho que foi 20 dólares ou menos de 20 dólares ontem, se eu não me engano, foi ontem ou foi anteontem, agora eu não me lembro, acho que foi ontem. Ela já valorizou de ontem para hoje, né? Eu comprei a 8,95 dólares, estava o valor dela, né? 8,95, agora ela está 9,29, tá? E não foi o preço mais alto que ela chegou hoje não, tá? Olhando o gráfico aqui, ó, quando você toca na tela, aparece essa linha pontilhada e aparece o horário, tá? Não só o horário, mas como também o valor que a moeda estava naquele horário, tá bom? Toquei aqui, ó, e ela vai andando o valor e também vai dando o horário. Aqui, por exemplo, ó, às 10h30 a moeda estava valendo 9,27, 9 dólares e 27 cents. Mas quando foi aqui embaixo, ó, às 10h05 da noite, ela estava valendo 9,14, tá vendo? Então 9h05 da noite, ou melhor, 10h05 da noite ela estava valendo 9,14, mas quando foi 10h16 ela já estava valendo 9,28. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela subiu 1,5% só nesse período aqui, tá? Ela subiu 1,5% num período de 10 minutos mais ou menos, tá bom? Então isso acontece, essas subidas assim repentinas, ela pode subir às vezes 10% em poucos minutos, em algumas horas, tá? Mas também pode levar dias. Então essa moeda aqui, por ela ter uma volatilidade menor, ela pode levar alguns dias para ela chegar no teto e ela pode levar alguns dias para ela baixar novamente. Então o que eu faço quando eu quero uma segurança, né? Quando eu quero investir um valor alto, se tiver para investir, eu espero ela baixar, acho o fundo dela, né? Acho a parte mais baixa que ela chega, aí ali eu faço a compra e eu já sei o ponto mais alto que ela chega. Então quando ele chegar nesse ponto mais alto, eu vou e tiro antes que ele comece a cair. Porém, geralmente essa moeda, por causa do período em que estamos, em que o Bitcoin está valorizando muito, essas moedas elas têm também ultrapassado o teto delas, tá? Então o fundo dela está ficando cada vez mais raso, ou seja, se antes ela caía até 7 dólares e 50 cents, agora ela está caindo no máximo até 8 dólares e 70 cents, mais ou menos assim que funciona, tá? E quando ela sobe, por exemplo, o teto dela, qual seria o teto dela hoje, né? Hoje o teto dela, vamos olhar aqui no gráfico, ó, vamos olhar no gráfico o gráfico semanal, tá? Vamos ver o mais alto que ela chegou no semanal, foi 9,56 que ela chegou no semanal. Ou a gente pode clicar aqui no gráfico mensal também, porque esse mês ela teve muita alta. Vamos no ponto mais alto do gráfico do mês, aqui, ó, já foi 9,85. Então nós sabemos que o teto dela esse mês foi de 9,85. Ela pode voltar para lá, mas geralmente isso não acontece com tanta frequência. Se nós repararmos aqui, ó, ela chegou a esse patamar no dia 11, né? Nós já estamos no dia 20, cadê aqui, ó, 21, e ela não voltou mais para esse ponto. Mas ela teve outras altas. E qual foi o valor das outras altas? Olha, 9,50 no dia 19,
tá? Então repara que do dia 11 ela começou a cair, o fundo dela aqui que ela chegou foi de $8, aliás, e 4 centavos, e logo depois ela subiu e só foi ter uma alta mesmo de 9,50 no dia 19, ou seja, levou aí 8 dias entre a queda e a alta. Porém, quando ela estava no fundo, quem comprou aqui, ó, quem comprou ela 8,04, comprou no dia 15, levou 4 dias para que então ele chegasse a ter essa alta, né? E agora, de quanto seria essa alta? Essa alta seria de 18,2%. Então, agora olha bem, se você comprasse aqui, né, no dia aqui a $8,04 no dia 15, quando fosse no dia 19, aqui nessa alta que ele teve a $9,50, você teria ganho 18,2%. Então, para você tirar uma média aí, se você põe R$100, você ganharia 18,20 centavos, tá? R$18,20. Isso multiplicando, se fosse em dólar, né? No caso aqui a gente investe em dólar. Imagine então $18,20. Você botou $100, ganhou $18,20. Multiplica por 5,76, que é o valor do dólar hoje. Então você em 4 dias teria feito esse valor de forma segura, tá? Porque essa moeda ela volta. Agora, como nós estamos vendo aqui quantas vezes ela subiu e quais os valores que ela costuma chegar, isso é importante para a gente saber quando que a gente vai tirar. Porque se você reparar, aqui ele chegou a 9,50, né? Porém, a mais alto dela foi 9,85, ou seja, ela não voltou para o 9,85, ela chegou a 9,50 e começou a cair novamente. E quando foi no dia, cadê aqui, ó? No dia 20, ou seja, no dia seguinte, ela já caiu novamente para 8,57. E aí voltou aqui no dia 21 para 9,46. Então, no dia 20 ela caiu para 8, cadê? Vou botar o fundo aqui, 8,57 e subiu para 9,46 no dia seguinte. Ou seja, ela subiu 10,5% com a diferença de 2 dias. Então, no dia 19, você já tinha ganhado 18,2% do valor que você investiu. Aí ela caiu no dia seguinte. Quando ela caiu, você comprou novamente e ainda comprou com o lucro que você tinha tirado do investimento anterior. Ou seja, se você investiu $100, agora você investiu $118. Isso no dia 20. No dia 21 ela subiu novamente, subiu 10,5%. Agora você faz as contas, né? Quanto é 10,5% de $118? Isso seria $12,39, mais ou menos ali. Então você teria ganho 18% num dia. Aí um dia depois, no caso 2 dias depois, teria ganho mais 10,5%, ou seja, mais $12, né? Então faz as contas de quanto que vocês conseguem fazer em pouco tempo. Então do dia 15 ao dia 21, ou seja, em 6 dias, você fez $18 no primeiro investimento, depois você fez $12 no segundo investimento, que dá um total de $30. Então em 6 dias você fez o equivalente aí a mais de R$150 em 6 dias, só colocando um dinheirinho ali. Isso eu estou falando de você investir $100, tá? É claro que você pode investir muito mais. Essa moeda aqui você pode investir com muito mais tranquilidade. É claro que, como eu estou falando para vocês, o teto dela nem sempre vai ser o máximo, mas vai chegar uma hora que ela vai romper esse teto aqui de novo, por causa do Bitcoin. Ela só não rompeu ainda porque o Bitcoin não subiu mais. A hora que o Bitcoin subir mais, ela vai romper o teto. Então, só nesse mês aqui, olhando esse gráfico aqui do mês, ela chegou no teto, mas antes ela já tinha chegado no valor alto aqui, ó, no dia 6/11 a 9,31, o que já é um bom valor para você vender, tá? Aí depois ela chegou aqui a 9,50 e aqui novamente, né, ela chegou a 9,46 aqui no dia 21, tá bom? Aí vamos lá para o gráfico então da semana e vamos procurar o que vem depois do dia 21. Aí nós chegamos aqui embaixo no dia 21
ela caiu novamente para 8,70. Repara que no mesmo dia que ela subiu, ela também caiu, tá? Aí você pôde fazer a compra novamente e no mesmo dia ela subiu novamente para 9,40. Então olha só, como é que você ganha aqui dinheiro no mesmo dia. Vamos supor que às 7 horas da manhã você viu ali que a moeda tinha caído para 8,68, você fez uma compra e quando foi 11 horas da manhã ela já estava 9 dólares e 40 centavos, tinha tido um aumento aí de 8,3% mais ou menos, isso no mesmo dia, isso de 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã. O que isso significa? Que quando você comprar essa cripto, quando você comprar uma moeda como essa daqui, você tem que estar olhando todo dia, né? Você tem que estar olhando todo dia, toda hora na verdade, mas tem uma coisa que vocês podem fazer para que vocês não estejam toda hora olhando, sabe o que? Sabe nesse cantinho aqui em cima do lado direito tem um sininho, ó. Olha bem esse sininho aqui, quando você toca nele, ele aparece aqui as opções do tipo de alerta que você quer, tá vendo? Olha só, o preço que ele vai atingir, o preço que ele vai ultrapassar, variação acima de, variação 24 horas acima de. Então vamos supor que você escolha um aqui, vamos botar variação em 24 horas acima de quê? Do último preço, acima de porcentagem. Então você vai escolher aqui, mas você pode escolher outras opções também aqui, ó, variação acima de, variação, valor de porcentagem, né? Acima de 3%. Então você confirma, ó, criar alerta. Quando o valor que essa moeda tem agora subir acima de 3%, ele vai te dar um alerta e você vai vir aqui para você poder fazer a sua negociação. Se você não quiser, eu só quero negociar se ele atingir, sei lá, no mínimo 8%. Aí você vai confirmar aqui, quando ele tiver uma variação para baixo ou para cima de 8%, ele vai te dar uma notificação, tá? Aqui na Binance ela vai te dar uma notificação e você já vai ali direto no app, seja para comprar ou seja para vender. Eu costumo trabalhar com 3%, por quê? Nessa aqui eu até posso colocar mais, tá? Porque às vezes eu trabalho com outras moedas que não tem uma volatilidade tão grande assim. Mas 3%, se eu fizer, por exemplo, em uma hora, né? Eu tô aqui, coloquei em uma hora, ela subiu 3%. Eu vou lá e já ganhei 3% que eu coloquei. Aí ela cai de novo, 3, 4%. Eu vou lá e compro, espero ela subir de novo e ganho esse dinheiro. Às vezes, fora da queda, vale mais a pena você esperar ela cair pelo menos aí uns 8%, 10%. Como você vai analisar aqui o fundo e vai saber qual é o fundo dele, você vai ter uma boa noção sobre o valor que ela chegar e você vai poder comprar aqui a vantagem, né? Então a gente já está vendo aqui o teto dela. Os tetos dela chegam aqui na faixa de 9,40, 9,33, tá? É aqui que chega os tetos dela com frequência, tá? Hoje, por exemplo, às 11h10 da manhã chegou a 9,44. Quando foi aqui, ó, cadê aqui? É difícil parar aqui o raio do ponteiro, ó. Quando foi 2h55 chegou a 9,46. E repara que aqui, ó, olha só, às 11 horas da manhã ela teve uma queda, olha só, ela caiu aqui para 9,7, 9,3, depois ela subiu de novo aqui, ó, cadê, qual foi o horário? Às 2h55 ela subiu para 9,46, ou seja, ela subiu 40 centavos, em 2 horas, tá? Aí ela caiu de novo aqui para 9,13 e subiu de novo para 48 centavos. Então, só no dia de hoje, se eu tivesse ficado alerta, eu teria pego essa variação aqui de porcentagem. Ela pode ser pequena, mas olha só, se eu tivesse feito umas 2 ou 3 operações, eu teria ganhando lucro e continuaria colocando. Agora ela está subindo de novo, ela já chegou a 9,33. Quando a gente começou o vídeo, se eu não me engano, estava valendo menos, tá? Então a gente está sabendo aqui o teto que ela chega. Agora a baixa. Qual a baixa? Qual o valor que eu acredito que eu devo comprar quando ela estiver em baixa, se eu quiser uma rentabilidade maior? Bom, aqui está mostrando mais ou menos aqui, ó. Chegou a 8,69 hoje às 7h30 da manhã. E às 11 horas ela já estava valendo 9,44. Então eu teria ganhado uma boa rentabilidade aqui. Mas esse fundo se repete muitas vezes, esse valor de 8,60. Vamos ver aqui, ó. Nós vemos aqui que no dia 21 ela chegou a 8,70. Nós vimos aqui que aqui no dia, aqui ó,
Aqui no dia 20 ela chegou a 8,63. Aqui nessa outra aqui, ó, nós vimos que no mesmo dia 20 ela chegou a 8,66. Teve uma pequena baixa aqui, ó, de 8,92, que aqui já vale a pena comprar, né? Se ela subir aí até uns 9,40, você já está tirando uma porcentagem legal para você fazer, por exemplo, algumas horas ou 24 horas. Aqui ela teve um fundo aqui de 8,87. Aqui ela teve um fundo aqui de 8,64. Então esse fundo aqui entre 8,60 e 8,70 se repete muitas vezes. Aqui para trás, aqui embaixo, ela já caiu para 7,98, né? Essa semana aqui. Não é comum isso acontecer, mas acontece. Se ela chegar a esse valor aqui e você já tiver colocado um dinheiro, isso foi aqui no dia 15, e você já tiver colocado um dinheiro, eu coloquei $100 e ela caiu ao invés de ela subir. Se ela cair mais a esse ponto, você bota mais dinheiro, tá? Aí é hora de você aportar mais dinheiro, porque aí ela, quando voltar para o teto, a sua rentabilidade em cima do seu segundo aporte vai ser muito maior, tá bom? No mês, vamos ver os fundos que ela teve no mês aqui, ó. O fundo mais baixo, né, que ela chegou foi 7,98 aqui no dia 15, e aqui no dia 4/11 ela chegou a 6,84. Olha só que maravilha, é raro isso acontecer. Eu não estava aqui nesse dia, eu não estava aqui prestando atenção nela nesse dia. Se eu tivesse prestado atenção, eu teria ganhado um bom dinheiro, porque 6, cadê? Vou botar aqui, ó. Cadê? Para, rapaz, 6,63. E aí no dia 4, né? No dia 6 ela estava 9,31. E a gente lembra que ela chegou a 9,85 aqui no dia 11, né? Cadê? Deixa eu ver. 9,85 no dia 11. Então ela pegou a 6,63 no dia 4 ao dia 11. Então ela chegou aqui, ó, do dia 4 ao dia 11, 43,5%. Você imagina recuperar um valor como esse em algum outro tipo de investimento que dependa única e exclusivamente de você colocar e tirar o dinheiro? 43%. Para você ter uma ideia, né, o Tesouro Direto, quando ele está em alta aí, acho que ele chega no máximo aí a 14% ao ano. Quando você investe no mercado imobiliário, ele tem uma rentabilidade aí de no máximo 21% ao ano, quando é de alto risco, tá? Quando é um mercado mesmo de alto risco. Geralmente são mais conservadores e tem uma rentabilidade menor, que fica por volta de 14% ao ano. Agora aqui você ganhar 43,5% em 7 dias. 7 dias. Então você imagina, você colocou $100, ganhou $43. Multiplica isso aí por 5,70. Você colocou $1.000 e ganhou $430. Multiplique isso aí por 5,76, que é o valor do dólar hoje. Então, assim, tem uma boa rentabilidade você investir em criptomoeda. E eu estou falando para vocês aqui da criptomoeda que ela tem uma volatilidade baixa, que é mais segura. Segura no sentido de que eu sei sempre que ela volta para o topo. Nem sempre ela vai ter essa queda aqui que a gente viu, né? Ô, queda maravilhosa. A gente pega uma queda maravilhosa dessa aqui nessa época, meu pai do céu, a gente faz dinheiro. Mas nem sempre a gente vai conseguir pegar ela nessa queda. A gente vai ver os fundos que ela mais consegue chegar, geralmente a 8,60, né? 8,60, ela chega aí a 8,70, 8,80. Então a gente vai comprar geralmente nesse valor. Se a gente der a sorte dele continuar caindo, a gente vai lá e aporta mais dinheiro, tá bom? Porque ele vai voltar para o topo, e o topo dele fica em torno de 9,35, 9,40 até 9,85, como nós já vimos o topo dela aqui, que é raro de chegar, mas vai chegar novamente e vai romper ela mais cedo ou mais tarde. Agora, eu posso colocar o dinheiro aqui e esperar ela romper esse teto e ir valorizando, fazer como se fosse uma conta poupança. Eu vou colocando dinheiro nessa moeda, porque com o passar do tempo ela só vai subir, ela vai acompanhar o Bitcoin. Só que aí eu perco a rentabilidade dos juros compostos. Ou seja, se eu faço essa transação várias vezes no dia e consequentemente várias vezes no mês, ganhando juros, ganhando lucro, né? Eu pego esse lucro, reinvisto junto com o capital inicial e vai aumentando cada vez mais o lucro, fazendo ali os juros compostos e ganhando mais lucro. Eu prefiro fazer dessa forma. Mas quem é mais conservador, coloca dinheiro ali e deixa rendendo aí durante o tempo, tá?
Então vocês têm essa opção. Tem outras moedas, tá? Que também tem essa volatilidade aqui no estilo da Uni, que dá para vocês fazerem a mesma jogada, tá bom? E a leitura de gráfico é o mesmo. E agora também tem outras moedas que são muito mais voláteis, tá? Tem outras moedas que são muito mais arriscadas na hora da gente perder dinheiro, mas também que tem uma lucratividade muito alta. Aí já não é coisa de 10, 40%, aí já é coisa de 1000%, 2000%. Só que realmente é muito arriscado e vocês vão aprender também, a gente vai ensinar isso para vocês, tá bom? Mas para quem quer começar a entender, começar a estudar gráfico, começar a fazer um investimento ali com um pouco mais de segurança, eu indico a Uni e vou indicar outras moedas como o Bitcoin. Embora o Bitcoin esteja com uma volatilidade muito baixa, eu não acho que vale a pena fazer jogada com Bitcoin, porque quando ele desce 1%, 2%, não está valendo a pena. Essa aqui você ganha mais porque ele sempre desce uma porcentagem aceitável, né, para que a gente possa ganhar um dinheiro. Por exemplo, o que é aceitável, né? Eu acho que para mim acima de 3% já está aceitável, entendeu? Se todo dia eu fizer essa mesma operação e eu ganhar 3% todo dia de um valor que eu tenha, né? Vamos supor R$100 aí, eu ganho R$3 todo dia sem fazer nada. Se eu fizer essa operação várias vezes no dia, ela tiver essa queda e eu estiver ganhando ali R$3, 3, 4 vezes no dia, já são R$9 por dia, mas ela costuma chegar aí 4% de volatilidade, 5%. Por exemplo, se você comprar ela $8,70, $8,70, ela chegar a $9, ou seja, ela subir 30 cents, você já ganha ali 5%, né? Então você ganhar 5% em um dia, ou em algumas horas, ou em uma hora, às vezes leva alguns minutos. Então eu acho que vale a pena. Se você quiser fazer essa operação várias vezes no dia, você pode estar ganhando aí 5%. No mínimo, então não tem jogo perdido aqui você sempre ganha. É claro que você pode dar a sorte, né, de pegar ele lá no fundo, lá embaixo, e depois pegar ele numa alta, né, você conseguir pegar aí a 8 e pouquinho e subir até 9,39 como está agora. Eu vou tirar um lucro daqui, né, eu já vou tirar um lucrinho daqui. Pode chegar a 9,50, pode chegar a 9,60. É uma pena que eu botei pouco dinheiro, né, eu botei acho que $20 ou um pouco menos. Porque eu estou investindo em outras criptos também, né, em outras plataformas, e aí eu acabo não focando muito nessa. Se tivesse um a mais agora, eu colocava uns $100 nessa moeda aqui para ficar garantindo ali um lucro maior durante um curto período, né? Embora esse lucro fosse um lucro que não fosse tão chamativo assim, né? 10%, 5%, mas seria algo certo, né? Já que as outras moedas não são tão certas assim. Bom, fica a dica aí para vocês, tá bom? Da leitura do gráfico, vocês aprenderem a analisar o fundo da moeda, os fundos que ela atinge, os valores menores que ela atinge, quantas vezes ela está atingindo, qual foi a maior quantidade de vezes que ela atingiu determinado valor para baixo e qual foi a quantidade maior de vezes que ela atingiu determinado valor para cima. A moeda está sempre voltando para cima? Opa, ela tá. Então vale a pena aqui eu investir uma quantidade maior de dinheiro. Agora é uma moeda que está sempre caindo, ou quando cai demora muito para subir, aí você realmente já fica com o pé atrás. Agora essa moeda aqui, se você reparar, ela sobe tão rápido quanto ela desce, e sobe de novo, e desce de novo. Ela acompanha demais a Bitcoin. O Bitcoin sobe, ela sobe, o Bitcoin desce, ela desce um pouco. Dá para fazer dinheiro aqui praticamente todo dia, pode não ser muito, mas é constante, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Para quem está começando, fica a dica, não seja ganancioso, tá? A ganância faz a gente perder muito dinheiro aqui, porque às vezes você está no momento bom de tirar o seu dinheiro e você não tira e depois começa a cair drasticamente e você acaba perdendo o seu dinheiro. Então, meus investidores, esse é o primeiro vídeo para vocês de gráfico. Eu achei que deve ter ficado bem esclarecido. Comenta aí se ficou bom para vocês, se vocês conseguiram entender bastante aí desse gráfico e quais foram as dúvidas que ficaram. Comenta, por favor, que eu vou fazer mais vídeos respondendo a pergunta de vocês, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e fui!